Oi, pessoal. Tô aqui de volta, sou a Paty Romano. O canal continua sem nome. Que tal vocês darem ideias de nome pro canal? Olha só, acabei de pensar nisso. Adoraria saber que nome vocês acham que tem a cara desse canal. Bora? Antes de eu começar, vou ensinar dois mudras para vocês da dança clássica indiana Bharatanatyam. Um é Shikaran, o outro é Shivalingam. A gente pode dar um Shikaran, um Shivalingam ou um Shikaran. Se você gostar do vídeo. Se você não gostar, pode ser um Shankan, um para baixo. Se inscreva no canal se você achar que é legal. Se não te irrita o sininho, ativa o sininho. Bora. Eu queria falar com vocês hoje sobre o meu caminho na dança clássica indiana. Eu não vou entrar na dança clássica indiana. Eu vou falar sobre isso mais pra frente em algum momento. Vou falar sobre todos os estilos de dança clássica que tem na Índia, em especial Bharatanatyam, que eu acho muito sensacional. Ainda que eu dance 3 estilos, eu considero Bharatanatyam sensacional. Mas não é isso que eu vou falar. É um pouco ainda na linha do guru. Eu falei no vídeo passado sobre o guru espiritual. E agora eu vou falar sobre a minha guru de dança, sobre a minha relação com a dança, né? Como que isso se deu na minha vida. Porque foi através da dança realmente que eu pude me aprofundar na cultura indiana, nas escrituras e tudo mais. Enfim, como eu falei já num vídeo anterior, acho que no de apresentação, eu me apaixonei pela dança indiana ainda muito criança. Não, pela Índia. E meu sonho, porque eu era bailarina, era fazer dança clássica, dança indiana. Eu nem sabia que tinha essa diferença de clássico, folclórico. Só que aqui no Brasil não tinha. E chegou um momento que aí começou a ter. Começou a virem alguns artistas e tal. E aí teve uma bailarina que veio, muito famosa, de um dos estilos, e eu fui fazer aula com ela, porque era meu sonho. E aí na hora que eu cheguei lá, ela falou que a dança tinha uma escritura, que eram as histórias que dançavam, que vinham de uma escritura chamada Gita Govinda. E aí eu levantei a mão e falei, você pode repetir o nome dessa escritura que eu quero anotar? Ela falou, não interessa. Eu falei, por que não interessa? Nós não estamos falando de religião, estamos falando de arte. Eu falei, mano, primeiro, hinduísmo não é religião, vamos deixar claro. Apesar de que na Índia, hoje em dia, você até pode ser convertida, eu sou convertida por motivos, porque eu não podia entrar em alguns templos que meu marido gostava, e como eu era casada com um indiano, enfim, me converti. Mas não é uma religião e não é conversiva, né? Você é uma filosofia. Enfim. E segundo, porque eu já era formada em balé clássico há muito tempo, pela Royal Academy of Dancing of London, então, tipo, a dança para mim a arte já era presente na minha vida. O que eu buscava era realmente alguma coisa significativa, significante, com significados, alguma coisa que fosse além, né? Se é que dá para ir além da arte, mas da arte como ela é vista, né? E aí eu peguei minha bolsa e fui embora. Até que um dia, uma pessoa, eu fazia acupuntura, na verdade, num lugar, e acho que eu sempre vinha estampada, assim, na minha testa, Índia, porque todo mundo achava que eu era Hare Krishna, ou que eu era qualquer coisa ligada à Índia. E eu nem era. E aí eu fazia acupuntura no lugar, chegou um dia que eu fui lá fazer acupuntura e a secretária falou, olha, eu recebi esse panfleto, eu achei a sua cara. E era um panfleto falando da vinda de uma professora de dança da Índia. E eu fui. E foi amor à primeira vista. Tipo, a gente se olhou e falou, mano, tipo, eu amo essa pessoa. E eu fiquei acho que 3 meses fazendo aula com ela e era super engraçado, porque eu só tinha dinheiro para fazer uma aula por dia. E aí eu fui na primeira aula de manhã e na hora de ir embora ela olhou para mim e falou assim, você vem à tarde?
E eu não consegui falar não. Eu falei, venho, e fui. E aí, de tarde, ela falou, você vem à noite? Eu falei, venho. E aí eu fiquei 3 meses grudada nela. E é muito legal essa relação Guru Shishya Parampara, né? Guru Shishya Parampara quer dizer linhagem, guru, mestre, Shishya, discípulo, Parampara, linhagem ou família. É uma palavra que serve para as duas coisas. Quando você pertence a uma linhagem, você descobre que você pertence a uma família. Ou seja, é a mesma coisa. E foi super engraçado, porque eu tava lá ralando, né? Porque a acentuação da dança indiana é oposta à acentuação da dança ocidental, porque a dança ocidental, pra gente aqui no Ocidente, Deus está fora de você e Deus está, digamos, no paraíso. Mas para o hindu, Deus está dentro e Deus está na terra, manifestado. Então já era uma dificuldade para mim trazer essa movimentação para dentro e para dentro e para o chão. Mas aí eu tinha um livro, porque eu já me interessava pelo assunto, eu tinha um livro de mudras. E que os mudras eram um pouco diferentes dos que ela falava. Porque, de fato, cada estilo tem seus mudras específicos. E mesmo dentro, por exemplo, do Bharatanatyam especificamente, você tem escolas diferentes, né? Tipo, que vem de determinado templo ou de determinado outro templo. E às vezes a ordem muda, ou às vezes detalhes mudam, né? E aí no livro tinha Hamsa Paksha, que a gente faz assim, que ela ensinou assim. Só que no livro estava assim. E aí eu cheguei com o livro e perguntei para ela, mas teacher, o Hamsa Paksha é assim ou é assim? Aí ela falou assim, é assim. E aí eu peguei o livro e risquei com caneta o dedinho. E ela falou, não é que tá errado, é que para nossa linhagem não é assim. Aí eu olhei para ela e falei assim, bom, se para você não é assim, para mim também não é. E nesse momento, ela reconheceu a discípula em mim. Porque o que é um discípulo? É aquele que confia no guru, mas confia num tanto que não tem dúvida nenhuma de que aquilo é o certo. Ainda que ela me explicasse que para outras linhagens o dedinho assim fazia sentido. Enfim, foi ali que a gente se apaixonou. E aí quando chegou na hora dela ir embora, eu falei, como é que eu vou viver sem você agora? Porque aquilo tinha se tornado a minha vida. Ela falou, vamos embora comigo. E eu fui. Eu voltei para casa, comprei uma passagem e 2 dias depois que ela foi embora eu fui. Que nem uma louca, tá, gente? Naquela época não tinha celular. Eu tinha $1.000, era tudo que eu tinha, não tinha cartão de crédito. Fui assim para a Índia. Achava que eu falava inglês. A hora que eu entrei no avião, o cara que falou comigo, eu fazia hein? E ele só estava me oferecendo Coca-Cola. Eu falei, tô frita, né? A hora que eu chegar lá. Enfim. Aí cheguei na Índia achando que eu ia chegar no aeroporto de Bombay e ia ter um como é que chama aquilo? Não é cartaz. Outdoor? Não, aquelas coisas que fica brilhando, letreiro, escrito Kerala, com uma flecha. Eu pegar um avião para Kerala. Não tinha. Enfim, aí eu fiquei em Bombay perdida. Aí fui para Ganeshpuri, onde está enterrado Bhagavan Nityananda, que eu já falei no último vídeo, quem quiser volta lá. E foi assim, foi terrível até eu chegar em Kerala. E aí foi engraçado, porque eu já tinha passado um tempo em Mumbai, porque teve toda uma história de chegar até Kerala, não era tão simples. E aí quando eu cheguei em Kerala, a mãe de um amigo, que eu tinha feito um amigo, enfim, ela falou, vai de sari, porque aí ninguém te vê como estrangeira, porque você tem cara de indiana e ninguém vai te atrapalhar. Botei o sari, cheguei em Kerala, cheguei no aeroporto, ainda era o aeroporto antigo, que era pequenininho. E aí todo mundo pegou a mala, todo mundo foi indo embora e eu fui sobrando no aeroporto, totalmente sobrando. Por quê? A minha teacher, a minha guru, morava numa vila. E eu cheguei em
Kerala. Tipo, mas eu cheguei em Cochin, né? Não tinha nada, eu tinha que ir para outro lugar ainda. E aí eu lá desesperada, sem saber o que fazer, e todo mundo me olhando, tipo, que essa, né? Aí só ficou o staff do aeroporto, né? Aí um cara veio conversar comigo, né? Ele falou, você precisa de alguma coisa, mas ele veio falando em hindi, e nem se fala hindi em Kerala, porque ele jurava que eu era de Bombay. Depois a gente ficou muito amigo durante muitos anos. E ele falou pra mim que quando eu cheguei, o jeito que eu tava vestindo o sari era o jeito de Mumbai. E eu usava argolas, que só se usa no Gujarat ou em Punjab. Então ele ficou na dúvida de onde eu era. Mas enfim, aí eu expliquei toda a história, onde que eu tinha que ir e tal. Ele falou, calma, vem aqui, nós vamos ligar, você tem o telefone? E aí liguei, e o marido da teacher, que hoje eu chamo de Achan, que infelizmente nos deixou, vai fazer 2 anos esse ano, me faz muita, muita, muita falta, muita. Mas ele me explicou tudo que tinha que fazer para chegar lá. E assim eu fui chegar lá. E eu fui acolhida como filha. Não era uma escola tipo que eu pagava tanto fixo e fazia tantas horas de aula. Não, era 24 horas de aula por dia, porque eu estava aprendendo não só dança, eu estava aprendendo uma cultura inteira. Então, assim, tinha a hora que a teacher cozinhava, eles ainda eram muito simples nessa época. Então, ela mesma cozinhava, a gente tinha uma pessoa que lavava a louça para ela, mas ela que cozinhava. E eu sentava ali no chão da cozinha, e era a hora que ela me ensinava as músicas, era a hora que ela me ensinava a binaia. E aí eu ficava com a tia fumava e eu também. Então a gente sentava junto, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi falar para ele, olha, é uma coisa, eu fumo. E mulher na Índia não fumava naquela época. Ele falou, tudo bem, a gente fuma junto. E aí a gente sentava e ele ia me falando de filosofia, ia me falando de cultura, ia me falando de dia a dia. E aí nessa época tinha um power cut, que é, tipo, a gente ficava sem energia durante 1 hora, todo dia, às 8 da noite em ponto até às 9. Então quando era 7h30 ele falava, pega suas coisas, porque tinha uma lanterna, e a gente sentava os três, e ele respondia todas as minhas perguntas e me ensinava como ser uma verdadeira indiana. Tipo, porque para eu andar com ele eu tinha que andar muito na linha, né? Ele queria que eu fosse, tipo, o sari tem que usar assim, você tem que se dirigir às pessoas desta forma. Então foi um aprendizado integral, foi um aprendizado, e hoje eu entendo isso, assim, para você representar as histórias indianas, é importante que você se aprofunde na cultura. Porque, por exemplo, se você vai fazer Sringaram, que é um dos raças, né, que é namorada e tal, se uma brasileira que não sabe nada da cultura indiana ela vai fazer meio, né, tipo, que é diferente. Uma indiana, ela sempre vai fazer tudo meio para dentro e meio para baixo. Então, você incorporar essa cultura é super necessário, eu acho, para que a sua dança fique realmente madura, né? Então, o que eu queria falar da importância, eu considero o Achan também meu guru, né? Aliás, ele sempre me falava um versinho que era assim, Mata Pita Gurudeva. Mata é a mãe, Pita é pai, Guru é o professor, Deva é Deus. Então ele falava que o primeiro guru é a mãe, porque é quem te deu a vida. O segundo guru é o pai. Lá na Índia, tá, em geral, os homens tomam conta da coisa. Diferente daqui, que eu vejo muito homem que não toma conta, enfim. Mas é aquele que te sustentou, que te ensinou a forma da vida.
o guru, que é o professor de tudo, guru da escola, guru de dança, guru de música, o guru espiritual, e que são esses três que te levam a Deus. Então, Mata Pita Gurudeva foi o Achan que me ensinou, meu pai. E eu sou muito, muito, muito grata a essa pessoa. Aliás, essas duas pessoas maravilhosas na minha vida que me deram uma nova família e me acolheram como filha mesmo, e que foi uma abundância de conhecimento do dia a dia, tá? A gente olha a Índia, quando fala da Índia aqui no Brasil, a gente pensa como uma coisa exótica, né? Para mim, a Índia não tem nada de exótico. Para mim, a Índia é minha vida. Né? Quando eu pergunto para meu marido, é exótico? Ele fala, nada exótico. Né? A gente acha que é exótico porque é muito diferente. Então, o que eu quero fazer nesse canal? Eu quero trazer essas coisas todas pelas quais eu passei, compartilhar com vocês, para que vocês vão entendendo como a gente encaixa isso, como não tem diferença e como seria magnífico, na minha opinião, se a gente juntasse o que a gente tem de bom no Oeste com o que a gente tem de bom no Leste, né? As culturas mais asiáticas, né? As culturas da África para lá e da África para cá. Então, acho que por hoje é isso. Mandem suas perguntas, dá um chicarã aí se você achou legal esse conteúdo. Se você não achou legal, também me fala, porque eu tô começando o canal, eu não sei o que vocês gostam, o que vocês não gostam, tá? Então a gente vai conversando. Grande beijo.